Olá, gente, paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje, né? É algo que o Senhor trouxe ao meu coração durante esse dia. E esse vídeo eu quero iniciar assim, dessa forma. Você já se sentiu só, abandonado em algum momento? Algum momento que você passou por alguma dificuldade, seja ela emocional, física, né, enfermidade, financeira, que você passou e você procurou alguém para lhe ajudar naquele momento e você não encontrou. Você não encontrou essa ajuda. E ali você se frustrou, né? Se decepcionou. Muitas vezes acontece. As pessoas até deixam a igreja por conta disso, né? Vão para outras igrejas. Mas o que eu quero lhe falar é algo que aconteceu comigo, é testemunho, para vocês levar para a vida de vocês, para vocês, uma reflexão para nossas vidas, tá? E saber que tudo é permissão de Deus. Vamos lá? Olha só, de 4 anos para cá, eu tenho sofrido com alguma enfermidade, algumas dores, né, nas articulações, no corpo inteiro, onde por muitas vezes eu fiquei muito debilitada, até em cima da cama, sem conseguir andar, sem conseguir fazer nada dentro da minha casa por conta dessas dores. E ali foi momentos difíceis, onde a dor era tanta que eu pensava até em tirar a minha vida para acabar com aquelas dores. Continuo com as dores, né? Mas hoje o Senhor tem cuidado. Ontem mesmo eu estava com muita dor. Mas nesse período que eu passei, foi logo entre a pandemia, né? E o final dela, onde eu passei pelo período pior, porque foi as emoções, tudo junto, né? Por conta disso. E a dor era imensa, imensa, as dores são imensas, né? Em ponto de eu não conseguir fazer nada, de acontecer de eu não conseguir nem me vestir sozinha, em alguns momentos, de ficar sem andar por conta dos joelhos. Então, são em todas as articulações, em todo o meu corpo. Mas vamos lá, né? Eu não vim falar do meu problema de saúde. Nesse vídeo, eu vim falar sobre o momento que eu me senti sozinha. Porque nesse momento, né, eu queria receber pessoas para me ver, para me dar uma palavra de conforto. Mas era pandemia. E quando acabou a pandemia, ainda estava tudo muito recente, né? E as pessoas ainda não estavam indo na casa das pessoas, tinham aquele cuidado ainda. E naquele tempo eu me senti muito sozinha, assim, e sem uma palavra de conforto, sem as visitas das irmãs da igreja. Eu que sempre estava ali com elas, visitando as pessoas, os irmãos da igreja. Tô até com a camisa, ó, tem visitadora, tá vendo? Então, naquele momento eu me frustrei. E o inimigo é sujo. O inimigo aproveita aquele nosso momento de fraqueza emocional, física, né? Mental, e começa a lançar coisas na nossa mente. E aí o inimigo começou a lançar coisas na minha mente. Além dele lançava, né? Algumas vezes, se mate que vai acabar. Olha só, quando a gente tá com a mente fraca, né? Por conta de problemas emocionais, físicos, né? Era uma mistura de tudo. Então, de fraqueza, né? Quando começou a abrir a igreja, eu quase não ia porque eu sentia dor o tempo todo, mal conseguia andar. E aí, eu esperava, né? Que as irmãs estivessem sempre aqui. Porque eu sempre fui assim, né? Tava sempre lá, em tudo eu tava envolvida. Ia visitar, eu tava. Tudo, tudo, tudo. Então aí o inimigo começou a lançar na minha mente coisas, né? E aí, você vai ficando com aquela mágoa dentro de você. Olha só, a irmã não veio. Você começa a pensar, né? Não vou mais para a igreja, vou mudar de igreja. Passou isso pela minha cabeça. De revolta, de ficar até com aquela revolta, com aquela pessoa que não podia nem olhar,
aquela pessoa. Tudo isso o inimigo lança na nossa mente. A palavra diz, né? Quando a gente abre qualquer brecha, ele invade, né? Então, mas aí passando todo esse processo, né? Voltei pro grupo das mulheres de louvor. O Senhor falou comigo através de uma pessoa, né? Ele disse que eu não estava em cima de uma cama, que eu não podia estar na atividade da igreja, voltar a fazer o que eu fazia. O Senhor falou comigo, cara, assim, alguém trouxe, me falou, né? E ali eu disse, não, eu tenho que voltar. Eu voltei pro louvor, que já estava com um ano, mais de ano que eu tinha saído do grupo de louvor das mulheres. E aí comecei a voltar aos poucos às atividades da igreja, mesmo com muita dor, quando não dava para mim ir, eu não ia, né? Avisava. E ali, em um determinado momento, né? Ainda pensando assim, né? Que as irmãs poderiam ter feito mais, que o pastor poderia ter feito mais. Mas aí o Senhor falou ao meu coração que foi permissão dele. Que aquilo que eu passei foi permissão dele. As irmãs estavam o tempo todo orando por mim. Mandavam mensagem, sim. Mas eu queria mais, né? Atenção. Queria mais atenção. E aí o Senhor disse que foi permissão dele, que foi ele que permitiu. E aí? E muitas vezes é permissão do Senhor. Para nos tratar, né? Para aprender a ir ao Senhor, né? Muitas vezes a gente fica dependente das pessoas. Irmã, ore por mim. Irmã, vem aqui orar por mim. Muitas vezes a gente fica dependente das pessoas. E o Senhor quer tratar com a gente. Então, Ele permite que nós ficamos a sós. Nós vemos isso na história de Jó. A permissão que o Senhor deu, né? O Senhor permitiu. Deus permitiu. Olha só. E assim Ele me disse, Deus, que foi permissão dEle. E ali eu entendi todo o propósito do Senhor. Hoje eu estou aqui, né? Gravando vídeos da palavra, gravando os vídeos lá do canal do sítio. Estou aqui. De vez em quando levo uma palavra na oração, uma reflexão. E quem era eu, que mal abria a boca para falar, que não conseguia falar dar explicação de um versículo, mesmo com muitos anos de igreja, por conta da timidez, por conta do medo, né? E o Senhor foi aperfeiçoando isso nesse tempo, foi dando sabedoria em muitas coisas, aprendi muitas coisas, né? Discernimento para muitas coisas, né? Aprendi mais da palavra, discernimento mais da palavra. Não sei muita coisa, mas para vista do que eu era, bicho, meu Deus, eu tenho hora que eu assisto meus vídeos, eu mesmo fico assim. Esse vídeo simples, né? Mas eu não conseguia falar da palavra do Senhor dessa forma. Podia ler só o versículo e ia pronto. Pedia para uma irmã falar sobre ele, quando a gente ia para visita nos lares, o evangelismo. E hoje não, né? O que eu entendo, eu consigo passar para as pessoas. Da minha forma, né? Ainda com a minha timidez. Mas hoje é diferente, Deus permitiu. Então, aquilo que você tem enfrentado, se você está passando por essa solidão, se as pessoas se afastaram nesse momento difícil que você está passando, é permissão de Deus. Então, aproveite esse tempo com o Senhor, porque Ele quer tratar com você. Assim como Ele fez comigo e assim como Ele fez com muitos, né? Na palavra do Senhor. Ele quer tratar com você. Então, né? Não precisa sair da sua igreja. Não precisa ficar com raiva dos irmãos, das irmãs. Não, converse com o Senhor. Permita a Ele. Porque é permissão dEle. Quando os irmãos, né, de José abandonaram ele, jogaram ele naquele poço, abandonaram José, e ali José se sentiu sozinho, abandonado. E quando ele foi para a cadeia, foi preso injustamente, eu imagino que ali ele se sentiu só, né? Ele não tinha ninguém da família dele ali para
para ajudá-lo. Mas o Senhor, ele estava com ele em todos os momentos. Olha só o que José diz no final, propósito do Senhor para a vida do José. Tudo que ele passou foi propósito do Senhor. E José diz assim, em Gênesis 50, capítulo 20, diz assim: Vós pensaste mal sobre mim, mas Deus o encaminhou para o bem, para fazer o que vemos hoje, para manter muitos povos com vida. Então, foi propósito do Senhor José passar por tudo aquilo que ele passou, né? Para salvar muitas vidas já lá na frente. Então, o que você está vivendo hoje é propósito do Senhor, para os propósitos que Ele tem para a sua vida. Através de você, muitas vidas serão alcançadas. Então, o tratar dele, né? Dói, o tratar do Senhor dói, machuca, mas é necessário para nossas vidas. Amém? E ainda ele diz assim, olha só, em Hebreus 13, o 5, a parte B, ele diz assim, porque ele disse, não te desampararei, nem te deixarei. Então, o Senhor não vai te desamparar, não vai te deixar. Tá? Se todos não estiverem ao seu redor, mas Ele está. Amém? Então, preste atenção no trabalhar do Senhor na sua vida. Pare, né? De ouvir a voz que o inimigo tem lançado aos seus ouvidos e comece a ouvir a voz do Espírito. E Ele vai te mostrar. Né? Ele vai te mostrar, assim como Ele me mostrou. E a partir dali, dessas mudanças, tudo tem mudado em minha vida. Em relação, né? Espiritualmente falando, em relação à timidez, em relação ao que o Senhor quer. Sempre eu estou tentando fazer a vontade dele, né? Nós somos falhos, mas o Senhor, Ele nos ajuda em todo momento. Ele não nos desampara. Amém? Então, espero que essa palavra te ajude de alguma forma. Eu sei que não é fácil, que a gente quer alguém para estar ali, né? Junto com a gente. Mas, como a palavra diz, né? E como o Senhor me disse, foi permissão dele. Então, ele permite para nos tratar, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos usar lá na frente como testemunho vivo, né, do que ele pode fazer. Amém. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Falando aqui, né? Mas eu sempre tive a minha família, meu esposo, meus filhos, sempre ao meu lado. Mas em relação a outras pessoas e à igreja, eu sentia essa necessidade, porque eu sou aquela que, quando todo mundo precisava, eu estava ali. Quando todo mundo precisa, eu estou ali. Então, quando a gente é assim, a gente espera que as pessoas também sejam assim com a gente, né? Muitas vezes nos frustramos com isso. Mas é permissão do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele permitiu isso na minha vida. Que hoje eu sou outra pessoa, outra mulher. Sarada, não da enfermidade física, por enquanto, né? Mas emocionais e espirituais, mentais, né? E glória a Deus por isso. Amém. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, eu te glorifico, Senhor, neste dia por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, eu coloco cada vida aonde esse vídeo vai chegar diante do teu altar. Senhor, que essas vidas venham, Senhor, ouvir a tua voz através desse vídeo simples, Pai, e que a vida deles venha ser transformada para a glória do teu santo nome. Que eles venham voltar, Senhor, para o lugar onde eles pertencem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.